Meus irmãos, minhas irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus continue com todos. Sempre é um prazer, sempre um privilégio estar com os irmãos, além da oportunidade de falar da Casa Acolher, principalmente pela oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus. Na verdade, a minha palavra de gratidão é dupla, pensando que os irmãos estão na reta final da campanha de missões regionais. Então eu falo em nome da Casa Acolher, gratidão, mas também falo em nome da Associação das Igrejas Batistas de Bebedouro Adjacência, na função que me colocaram quase que na marra de presidente. A associação, creio que é do conhecimento dos irmãos, ela é mantida pelo plano cooperativo. Então, nós, batistas, temos entre os princípios das igrejas batistas o princípio da cooperação. E pensando neste princípio da cooperação, lá no início, pensaram-se naquilo que foi chamado de plano cooperativo. Esta igreja, como centenas de outras no estado de São Paulo e milhares de outras no Brasil, através do plano cooperativo, um valor, quer seja um valor fixo, quer seja um percentual, estabelecido pela igreja, encaminhando para a associação, para a convenção estadual, para a convenção brasileira. Na verdade, é associação e convenção estadual, e a convenção estadual acaba enviando para a Convenção Batista Brasileira. Este valor, enviado pelo plano cooperativo, pelas igrejas, é o que mantém muito dos nossos projetos missionários. Tanto é que o plano cooperativo é chamado do dízimo dos dízimos. Então, quando você traz aqui o seu dízimo, traz aqui a sua oferta, parte deste valor é enviado para a associação para investir na obra missionária em nossa região. Parte disso vai para a Convenção Batista de São Paulo para investir na obra missionária realizada no estado de São Paulo, e as campanhas de missões especificamente é enviada para estas organizações. Nós dividimos o nosso calendário em 4 períodos no ano: missões regionais, depois missões mundiais, depois missões estaduais e missões nacionais. E aí volta novamente esse ciclo todo ano, e com muita alegria conseguimos ver os resultados da obra missionária. Na associação, através do plano cooperativo e das missões e das ofertas missionárias, hoje a nossa associação está apoiando a primeira Igreja Batista de Terra Roxa no soerguimento, na restauração do trabalho batista na cidade de São Joaquim da Barra. São Joaquim da Barra tem lá uma congregação, vamos dizer assim, foi congregação da primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto por muitos anos, por mais de 30 anos. Infelizmente, o trabalho não prosperou. Houve um tempo que estava muito bem, mas infelizmente voltou quase que à estaca zero. A primeira Igreja Batista de Ribeirão Preto entendeu ser o momento de passar para outra igreja, e a PIB de Terra Roxa, o pastor José Luiz, abraçou aquele trabalho, e hoje aquela igreja, em parceria com a associação, está retomando aquele trabalho, e já estamos em conversa, inclusive para vender o prédio que existe lá. Existe já um templo construído, arrumadinho, mas num local escondidinho, não sei se o pastor Euclêmio me conhece lá, num local difícil acesso, cercado por um comércio ali que acaba também prejudicando o local. Fica aí o nosso pedido de oração para o trabalho batista realizado em São Joaquim da Barra, sendo este um trabalho agora apoiado pela nossa associação. E isso só é possível porque esta igreja, como outras desta associação, participam da campanha de missões regionais. E nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Temos um desafio enorme de entrar em outras cidades na nossa região, onde ainda não temos a presença batista, de fortalecer outras frentes missionárias que já se iniciaram, e os irmãos sabem que tudo demanda pessoas. Então aqueles missionários que têm o chamado e vão ao campo e atendem o chamado para um campo específico,
aqueles que ficam na igreja local orando, mas é também os que ficam na igreja local que sustentam. E já é um chavão, né, e um costume dizendo que os missionários que vão e aqueles que ficam sustentando com o joelho e com o bolso, porque são esses os recursos essenciais da obra missionária. Então, meus irmãos, nossa palavra de gratidão, pastor, como presidente da Associação das Igrejas Batistas de Bebedouro e adjacência, pela vida desta igreja em participar do plano cooperativo e de missões regionais, ok? No que diz respeito à Casa Acolher, meus irmãos, as notícias não são boas. Infelizmente, as notícias não são boas. A última vez que nós estivemos aqui para falar, inclusive, sobre a Casa Acolher, esteve conosco aqui um casal, vocês estão lembrados? Do pastor Tiago e da Andressa. Infelizmente, há aproximadamente 15 dias atrás, talvez nem isto, talvez 10 dias atrás, a Andressa faleceu, infelizmente, não é? E Tiago já retornou, o pastor Tiago já retornou para Macapá, eles eram de Macapá, e ele deixou vários áudios, eu poderia ter trazido pelo menos um, para aqui colocar para os irmãos, de gratidão a Deus pela Casa Acolher. Eles ficaram quase um ano, um pouquinho mais de um ano, e foi interessante porque o pastor Tiago, no começo do ano retrasado, quando eles chegaram, no começo do ano passado, quando eles chegaram, logo no comecinho ali, o pastor Tiago pegou o Covid. E como nós administrarmos essa situação? O pastor Tiago com Covid, cuidando da esposa e outros pacientes na casa, inclusive numa temporada de quimioterapia, e a quimioterapia derruba muito a imunidade da pessoa, e para isolar o pastor Tiago, e ao mesmo tempo o pastor Tiago tendo que cuidar da esposa. Foi um desafio enorme, e que com a graça de Deus foi superado aquele momento. Passou todo o ano de 2021, e no mês de novembro de 2021, eles receberam uma alta, ficou um espaço de tempo longo para a realização de um outro exame, e eles resolveram, então, passar um tempo em Macapá. Em Macapá, a irmã Andressa volta a ter ali alguns sintomas, e eles, então, voltaram rapidamente, e quando chegaram aqui, foi constatado que, infelizmente, o tumor, por ser ele muito agressivo, ele estava avançando além daquilo que os médicos pensavam. Só que foi tão interessante que assim que eles chegaram, o Tiago me pega Covid de novo. Indo para isolar o Tiago novamente. Só que dessa vez eles trouxeram a mãe da Andressa, e isso então foi um pouco mais fácil para nós administrarmos. Ele foi para um quarto que nós temos lá no fundo. Nós temos duas casas. Na verdade, na casa, uma casa na frente com 3 quartos, e fizemos toda uma adaptação, uma reforma básica para receber num espaço que era no fundo mais 2 quartos. Ele foi para aquele fundo, e a Andressa ficou agoniada que não conseguia ficar sem o marido, e foram todos lá para aquela casa do fundo, mas foi um tempo de desafio, tempo de muita luta, muito desafio. Pastorear a Casa Acolher é um desafio. Lidar com pessoas em tratamentos de câncer é um desafio. Eu confesso aos irmãos que eu e minha esposa, até já falamos isso entre nós, que só conseguimos entender um pouco mais o ministério pastoral, o cuidar de gente, o cuidar de pessoas, quando nós começamos a lidar com a Casa Acolher, com irmãos que vieram para tratar de câncer em Barretos. E isso tem sido um desafio. Necessitamos das orações dos irmãos para darmos prosseguimento ao trabalho, não só atendendo nos nossos limites que temos lá hoje, mas precisamos ampliar o atendimento. Sempre temos mencionado isso, que a procura é grande, nós não conseguimos atender todos, e mesmo que venhamos a construir 20 apartamentos lá, que é o objetivo, que é o alvo, acreditamos, humanamente falando, que chegará um momento que ainda esses 20 apartamentos serão poucos, dada a demanda que cresce cada vez mais. Necessitamos das orações dos irmãos, não só pensando nos recursos financeiros para a Casa Acolher, mas também recursos humanos para nos ajudar na Casa Acolher, a cuidar dessas pessoas, a amparar essas pessoas.
numa reunião da associação, inclusive, nós colocamos que se fôssemos realmente cuidar dos pacientes da Casa Acolher, ou de toda a Casa Acolher, como é necessário, teríamos que dar tempo integral. Teríamos que dar tempo integral. E isso ainda não está sendo possível. Quem sabe este seja mais um motivo de oração, para Deus realmente preparar uma pessoa, de preferência um casal, que possa realmente cuidar não apenas das questões administrativas da Casa Acolher, mas também do aspecto pastoral da Casa Acolher, que é uma necessidade grande que nós visualizamos lá. Mas registramos aqui a nossa gratidão, porque só é possível atendermos como estamos atendendo, mesmo que de uma forma ainda limitada, porque igrejas como os irmãos participam com suas orações, com suas ofertas, e isto nos dá condições de poder atender estes irmãos. Eu falo em algumas ocasiões que depois do coração de Deus é o coração de mãe, né? Coração de mãe sempre cabe mais um, mas depois do coração de mãe, pastor Euclêmio, é o coração de pastor. E não dá para receber uma ligação de alguém procurando por ajuda, procurando por apoio, por acolhimento, chegando na cidade de Barretos sem poder fazer nada. Não dá. Isso tira o sono, isso nos incomoda. Então, contamos com as orações dos irmãos. Reiteramos a nossa gratidão. Que Deus continue abençoando os irmãos na visão missionária, em como acabamos de cantar, que amar é compartilhar. Este cristianismo apenas de palavras, quando nós lemos no apóstolo Tiago, ele diz, olha, chegou alguém lá com necessidade, você bateu nas costas, vai em paz, eu vou orar por você. Este cristianismo precisa ser revisto. Mas aquele que, além de orar, busca em Deus os meios, a maneira, dentro das suas possibilidades, de fazer com que esta oração se concretize em algo concreto, palpável, aí nós estamos conversando sobre cristianismo. Penso que a oração é o principal ato, sim, mas ela deve nos levar a uma ação. Tanto é, se fôssemos dividir a palavra, oração, orar, agir, oração. Ok? Meus irmãos, hoje está conosco também, além do Túlio e do Tássio, o jovem Mateus. Mateus é filho da irmã Maria Luísa, que já esteve conosco aqui, com o Thomas, e nós nos alegramos com o Mateus aqui conosco hoje. Quero convidar você a baixar sua cabeça e fechar os seus olhos para nós orarmos. Pai eterno, muito obrigado por este momento tão especial que o Senhor nos concede de estarmos juntos na tua casa para te adorar, mas também para orar e também para receber a tua palavra. Nós lhe pedimos no nome do Senhor Jesus, que o Senhor continue falando conosco como já tem falado. A mensagem cantada já alcançou os nossos corações, a nossa mente, a mensagem lida, mas agora, Senhor, a exposição da tua palavra, possamos sermos, ó Deus, sensibilizados pelo Espírito Santo, a ouvirmos e darmos ouvidos, de forma que ela nos edifique, nos fortaleça, que ela nos alimente, que ela nos oriente, e assim, ó Deus, ela cumpra todo o propósito para o qual o Senhor a enviar nesta noite. É a nossa oração com gratidão, feita em nome do Senhor Jesus. Amém, louvado seja. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. É um texto muito conhecido, eu quero ler com os irmãos, neste primeiro momento, apenas o versículo de número 27. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1, apenas neste primeiro momento, o versículo de número 27. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versos 27. Diz assim a palavra de Deus: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Gostaria que você pegasse essa primeira parte do versículo 27, e no lugar de menino,
vamos colocar 3 pontinhos. Porque Ana é quem está falando aqui, e ela, diante do sacerdote Eli, fala a razão, o motivo pela qual, numa outra oportunidade, ela orou. E agora ela está ali, falando para o sacerdote: por este menino orava eu. O Senhor me concedeu a petição que eu fizera. Por quais razões? Ou, primeiro no singular, qual o principal motivo, a principal razão, qual a pessoa ou coisa pela qual você mais tem orado nestes dias? Se pensarmos apenas em uma coisa, o que você apontaria? Pode ser uma pessoa no que diz respeito à saúde, pode ser uma pessoa no que diz respeito ao emprego, pode ser uma pessoa no que diz respeito ao relacionamento, mas também pode ser pessoas no plural ou coisas no plural. Então, no lugar de menino, você vai colocar aí: por isto oro eu. E eu acredito que haverá um momento que tanto eu quanto você teremos a mesma oportunidade que Ana, de agora, num ato de adoração, de gratidão e de testemunho, colocando diante do sacerdote, dizendo aqui: está vendo esse menino aqui? Lembra daquela ocasião que eu orava? Aqui a resposta da oração: por este menino orava eu. Eu quero dar a nossa rápida mensagem ou reflexão nesta noite, o seguinte título: orando como se deve orar. Eu já ouvi muitos pregadores dizendo que nós precisamos parar de falar sobre a oração, porque se tem algo que nós sabemos e conhecemos muito bem, o que a Bíblia fala é sobre a oração. O que nós precisamos é orar. Nós sabemos muito sobre a oração, conhecemos a fundo o que a Bíblia diz sobre a oração, mas oramos pouco. Só que além disso, eu acredito que além de orarmos pouco, muitas das vezes, como diz o apóstolo Tiago, eu tenho lido muito Tiago nesses dias, Tiago vai falar que muitas vezes nós nem sabemos orar, então também precisamos aprender a orar. E eu creio que este texto, entre outros, ele vai nos dar algumas dicas de como devemos orar. Bom, os irmãos conhecem a narrativa vai falar que havia um homem chamado Eucana, e este homem tinha 2 mulheres, Ana e Penina. O fato é que esta Penina tinha filhos e Ana não tinha filhos. E o fato de Ana não ter filhos, isto trazia-lhe muita tristeza. Sem contar que a Penina, que tinha filhos, zombava dela e muitas das vezes afrontava Ana, e Ana então estava diante, para ela, de um grande problema. Então, se os irmãos olhar rapidamente do versículo 1 ao versículo 8, vai dizer que houve um homem de Remataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Eframita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival, grifa isto, a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras?
E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Interessante do versículo 1 ao versículo 8. Vai falar que uma mulher chamada Ana era estéril. Não tinha filhos. E naquela época, naquela cultura, isto era um grande problema. Alguns tinham a ideia de que o fato de uma mulher não ter filhos naquela época, alguns entendiam, interpretavam como que se Deus tivesse amaldiçoado, como se ela estivesse debaixo de maldição. Não é à toa que o salmista, quando nós lemos o Salmo, principalmente o Salmo 127 e 128, vai falar que os filhos é bênção do Senhor. E aí a ideia de quanto mais filho, mais abençoado por Deus. Naturalmente, o contrário, então, era verdade. Se não tem filhos, então não tem a bênção de Deus. E Ana carregava isso consigo. Por que que Deus pesou a mão sobre mim? Aqui parafraseando o texto. Porque eu sou amaldiçoada por não ter filhos. A questão cultural era cruel na época que uma mulher que não desse filhos a um homem. E no caso de Ana, nós temos o problema que esta questão cultural da época foi somada à provocação da rival. O texto é claro no verso 6 e no verso 7, vai dizer no verso 6, a sua rival a provocava excessivamente. Irmãos, não era uma provocaçãozinha qualquer. O texto vai dizer que Penina provocava Ana excessivamente. Era aquele famoso ou aquela famosa piolho, né? Que mesmo que você tapar a boca dela para não falar, ela vai fazer o sinalzinho assim. Né? O verso 7 vai dizer que por causa disto, Ana chorava e não comia, e não comia, e não comia. Ela estava muito triste. Ela estava muito chateada. Ela estava diante de um problema que, humanamente falando, ela não podia fazer nada. Tinha toda a questão cultural, tinha a provocação. Para ela, um grande problema. E a pergunta que nós fazemos é, o que fazer quando se tem um grande problema? Alguns podem falar assim, pastor, não existe probleminha ou problemão. Problema é problema. Sim, existe probleminha e problemão. Eu entendo que há, sim, intensidade, graus de problemas. Nós não podemos comparar, de repente, uma unha encravada com um câncer. Lógico que uma unha encravada pode tirar a paz de alguém que está trabalhando, está calçando o sapato lá no trabalho, tem que se locomover, tal, que ele incomoda, dói, né, uma unha inflamada, coisa desta natureza, não pode se comparar com um câncer. A unha encravada não deixa de ser um problema, um câncer também é um problema, porém a diferença é muito grande. Né? Alguém que está trabalhando e julga estar ganhando pouco pode ser um problema, mas alguém que está desempregado pode ser que o problema seja maior. Não é? Então existe sim, e Ana estava diante de um grande problema. Embora Eucana entendia que não, Ana, isso para mim não é problema, mas para ela é problema. Tem coisas que para mim pode ser que não seja problema, mas para minha esposa sim. Tem coisas que de repente para os meus filhos não é problema, mas para mim sim. Então essa questão é muito pessoal. Tem situações que enfrentamos que alguém pode encarar aquilo como um problema e outro pode encarar como não problema. Mas este precisa ser respeitado e é interessante que Deus vai ouvir tanto um quanto o outro quando aquela pessoa coloca aquilo como um problema. Sim, quando realmente é um problema, diferente de caprichos. E Ana não estava aqui como que num capricho. Eu quero ter filho porque eu quero ter filho. Ela não queria ser taxada, maldita, amaldiçoada. Ela não queria isso. O que fazer quando se tem um grande problema? Ana nos ensina o que fazer quando temos um grande problema. E não só quando temos um grande problema, também quando julgamos que o problema seja pequeno, independente do tamanho da intensidade. O que devemos fazer quando temos um problema? Versículo 9 ao versículo 11 vai nos ensinar. Do versículo 9 ao versículo 11, o texto vai falar que Ana ora ao Senhor. Mas ela não faz uma oração qualquer, ela não faz uma oração
como alguns na hora do almoço colocam ali diante da mesa, quer faça mal ou faça bem, em nome de Jesus, amém. Acabou. Não. Vai dizer o texto que, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, presta atenção, com amargura de alma. Irmãos, são poucos os textos que nós vemos assim o escritor destacando o sentimento da pessoa. Parece aqui um psicólogo fazendo uma análise do sentimento da pessoa, do coração, da alma da pessoa. E Samuel está apontando isso, não é? Que ela estava com amargura de alma. E o versículo 10 grifa, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Grifa no versos 11 que ela fez um voto dizendo, aí vem a oração de Ana, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, presta atenção, para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ela está sendo específica, quero apenas um filho, quero um filho varão, não quero um carro, e ali especifica o carro, eu quero uma casa, especifica a casa, eu quero um esposo, especifica, né? Senhor, não é um esposo qualquer, tem que ser assim, 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 de preferência que esses atributos cristãos, valores bíblicos, não é, loiro, moreno, olhos verdes, olhos castanhos, isso, aquilo, não é essa a ideia. Não é? Ser específico nas questões de valores, de princípios, mas isso quem sabe no encontro de casais não, né? No encontro de jovens. Um menino varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. E disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém, presta atenção, grifa, venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque, grifa, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição, é que tenho falado até agora. Uma mulher amargurada, uma mulher triste, uma mulher que está derramando a sua alma perante o Senhor, uma mulher, de acordo com o versículo 16, com ansiedade, aflita, chorando, se derramando. O que Ana faz diante do seu problema? Ana ora ao Senhor. Mas ela ora diante de alguém com quem ela tem intimidade, diante de alguém que ela abre o coração, diante de alguém que ela está nu. E aqui nu não é tirar a roupa, ela está expondo toda a sua intimidade, todo o seu coração, todo o seu sentimento, todo o seu pensamento, e ela está realmente abrindo o coração para Deus. Meus irmãos, é esta oração que Deus quer ouvir de nós, é esta oração que, eu acho que essa é a primeira lição que nós aprendemos com Ana. Orar é falar com Deus totalmente despidos, como que se nós pensamos que Deus não conhece, não sabe os nossos pensamentos, nossos sentimentos, e muitas das vezes na oração nós ficamos nos limitando e nos policiando. O que vamos falar? Porque, eu não vou falar isso para Deus. Espera aí, quem te disse que Deus não sabe o que você até pensou em falar? O salmista, no Salmo 139, vai falar que antes que a palavra nos venha à boca, Deus já sabe, Deus já conhece. E Ana, então, ela ora, e esta é a atitude que o crente deve ter diante dos problemas. O que deve fazer? Orar.
primeira atitude é orar. Se quando nos deparamos com problemas, em vez de sair fazendo, a primeira coisa que nos vem à cabeça, fôssemos primeiro nos dedicar a um tempo de oração, com certeza as coisas se resolveriam diferente. Vou repetir. Se, quando nos deparamos com problemas, em vez de sairmos fazendo ou falando, a primeira coisa que nos vem à mente ou à boca, nós fôssemos primeiro orar, as coisas seriam diferentes. Como seriam diferentes? Nós, seres humanos, somos muito assim, e o contexto que nós vivemos hoje parece que tem nos ensinado ou nos forçado a dar uma resposta muito rápido. Alguém manda uma mensagem lá no WhatsApp e nós já nos sentimos no dever de responder rapidamente. Acontece alguma coisa, nós já nos sentimos no dever de fazer alguma coisa rápido. Quando, na verdade, há muitas situações em nossas vidas que a primeira coisa que nós teríamos que fazer é não fazer nada concretamente naquele momento, ir lá orar, ir lá falar com Deus. Isso me faz lembrar daquele famoso texto lá de 2 Reis, capítulo 19, quando o rei Senaqueribe, ele que era o rei da Síria, ele está querendo invadir Jerusalém. E ele cerca toda a cidade, e ele faz ameaças de invadir a cidade de Jerusalém, e agora o rei Ezequias se sente totalmente cercado. Para complicar a situação, o rei Senaqueribe manda uma carta para o rei Ezequias. E aquela carta cheia de ameaças, dizendo que ia invadir a cidade, que ia destruir a cidade se ele não se entregasse, para que o rei se atentasse que a Síria tinha já invadido outros reinos, outros países, que nenhum deles conseguiram resistir, que nenhum deles conseguiram se defender, que não seria diferente com Israel, com Judá, que não seria diferente com Jerusalém, que a melhor coisa que o rei Ezequias tinha que fazer era se entregar, para ele não se iludir, assim como os deuses dos outros povos, das outras nações, dos outros países, não puderam livrar aqueles povos, que ele não se enganasse, que ele não se iludisse, e nem enganasse, nem iludisse o povo de Jerusalém, que o Deus deles, Jeová, não iria livrá-los também das mãos deles. Ezequias, o rei, recebe essa carta de um dos mensageiros de Senaqueribe. O que Ezequias fez? Ezequias pega essa carta, vai até o templo, e chega lá no templo, Senhor, está aqui. Ele coloca aquela carta diante de Deus, ele coloca aquela carta no altar de Deus, e ali prostrado ele ora, e ele fala, Senhor, em outras palavras, ele fala, Senhor, não é o Senhor como o Deus daqueles povos, como o Deus daquelas outras nações. O Senhor é o único, é o verdadeiro, no Senhor nós cremos, no Senhor nós confiamos. Faça com que eles experimente isto. Ezequias, assim como Ana, nos ensina que ao receber uma notícia, receber uma situação, em vez de sairmos já fazendo o que vem na cabeça, ou falando o que vem, ora primeiro. A irmã Bernadette, zeladora da Primeira Igreja Batista em Barretos, por muitas vezes eu cheguei ao templo para o expediente pastoral da semana, e geralmente ela ia na terça-feira, às vezes na quinta, tal, e a gente às vezes começava ali um assunto, sem eu perceber, eu entrava às vezes numa situação de família, ela partilhava muito as questões do pai dela, o senhor Arlindo, com 95 anos, totalmente dependente, a situação das irmãs, enfim. E a gente às vezes também partilhava sobre meu sogro, minha sogra, situação de saúde, meu pai e tal, né? E ela sempre ouvindo, e no finalzinho a frase-chave dela é, pastor, vamos orar, né? Vamos orar. Ia falar alguma coisa com a irmã Bernadette? Vamos orar. E sabe que com aquilo, algumas ocasiões eu ia conversar com ela, irmã, já sei, vamos orar, né? Vamos orar. E assim, pastor Luizotti, o pastor Euclé me conheceu, foi meu pastor, e muitas das vezes fui levar algumas situações para o pastor, em busca de orientação, e uma das primeiras coisas que ele fazia, um baiano para ninguém botar defeito, né? Quase escutei aí um glória dos baianos. E ele falava assim, Marcelo, vamos orar. E muitas das vezes eu saía dali
sem uma orientação, sem uma palavra, faça isso, faça aquilo, vamos orar. Vamos orar e depois a gente conversa. E muitas das vezes saí dali sem esta faça isso, faça aquilo, e oramos juntos. E às vezes eu chegava em casa, minha esposa, o pastor Lisotti ligou, falou para você ligar para ele. Ou no outro dia, alguma coisa assim, a gente se encontrava, Marcela, vem cá, vamos conversar sobre aquilo lá, sabe? Nós oramos, não oramos, e Deus tem mostrado isso, Deus tem mostrado aquilo, e dificilmente não era o resultado que tinha que ser. O recurso de Ezequias foi a oração. Qual foi o recurso que ele usou? O exército? Não. Ele poderia ter ficado irado, ele poderia ter ficado nervoso, ele vai afrontar o exército de Deus, ele vai ver, não, ele foi orar, foi colocar diante de Deus. Irmãos, é isso que nós temos que fazer, temos que aprender isso, de nos conter, orar, e deixa Deus orar. Devemos orar, mas não é uma oração qualquer. Oração é derramar a alma diante de Deus. Minha esposa é nascida e criada na Assembleia de Deus. Nos conhecemos ela ainda estando na Assembleia de Deus. E quando nós estávamos namorando, dias nós íamos no culto na Igreja Batista, outros dias nós íamos na Assembleia de Deus, principalmente no meio da semana, né? Na quarta-feira era culto de oração na Igreja Batista. Então os irmãos sabem como é culto de oração na Igreja Batista. Aí aparece um batista para ir num culto de oração na Assembleia de Deus na quinta-feira. Eu me lembro muito bem que, então, ainda naquela época, no começo, né, os homens sentavam separados das mulheres. E aqui, o pastor nos colocou para orar, e nos colocou de joelho para orar. Eu estou acostumado com a Igreja Batista. E aí passou 5 minutos, Serginho, e passou 10 minutos, e passou 15 minutos, não que eu estava olhando no relógio, né? Mas passou 20 minutos, e passou 25 minutos, e 30 minutos, e 35 minutos, e 40 minutos de joelho. Eu nunca fiquei tanto tempo de joelho que nem aquele dia. Mas do lado ali tinha um irmão que estava orando, e aquele irmão orava, aquele irmão chorava, aquele irmão, sabe, eu saí de lá impactado. Primeiro por causa do tempo, 40 minutos de joelho em oração não é para qualquer um. E aquele irmão ali, ora dava para ouvir algumas coisas que ele falava, e ele orava, e ele chorava, e ele falava Deus tem misericórdia, e aquele irmão estava realmente orando. E talvez eu estava ali apenas proferindo palavras que me vinham à mente, palavras. Irmãos, orar é derramar a alma. Ana derrama a sua alma em oração. Preste atenção em 3 versículos, versículo 10, versículo 15 e versículo 16. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Orou ao Senhor com amargura de alma e chorou abundantemente. Versículo 15. Porém Ana respondeu, não, Senhor, eu sou atribulada de espírito, não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Nós temos um cântico nesse sentido, né? Me derramar. Ana estava assim, derramando a sua alma perante o Senhor. E aqui derramar a alma é assim, ela está totalmente despida, o seu coração está totalmente aberto, ela está falando realmente o que ela está sentindo, ela está falando tudo o que ela está sentindo, tudo o que ela está pensando, aquilo que nós não falamos para ninguém. Às vezes, embora intimidade é isso, irmãos. Intimidade, não como alguns lá falam, né? O casalzinho teve intimidade porque tiveram relação sexual. Eu entendo que intimidade não é só isto. Um casal pode ter relação sexual e não ter intimidade. Um homem e uma mulher podem estar nus
diante de um do outro e não ter intimidade. Intimidade é falar para uma pessoa dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Aquilo que você fala sem medo de ser julgado, sem medo de como que a pessoa vai te tratar a partir daquele momento. É falar dos seus sonhos, é falar dos seus medos, é falar das suas inquietações, é falar das suas aflições. Isto é intimidade. Aquilo que deve realmente existir entre marido e mulher, e só entre marido e mulher, falar tudo, falar dos seus pecados, falar das suas fraquezas. Ana está assim diante de Deus: Senhor, eu estou amargurada. O versos 16 vai dizer assim: é pelo excesso da minha ansiedade, é pelo excesso da minha aflição que eu tenho falado até agora. Com quem que nós falamos disto? Se não só com pessoas que temos intimidade. Isto é oração, é derramar a alma, é se despir totalmente, é falar tudo o que você tem para falar para Deus, tudo, 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 sem medo de que será julgado por Ele, até mesmo porque mesmo que você não fale, mas se pensou, já era, Ele sabe disto, Ele sabe dos seus pensamentos, Ele sabe dos seus sentimentos. Mas por que é bom falar? Primeiro é bom falar para nós, isso até é uma terapia quando nós falamos, nos expressamos, mas isso mostra fé, isso mostra dependência, isso mostra confiança. Nós só abrimos o coração com pessoas que confiamos, que acreditamos que elas nos darão alguma orientação, alguma direção. Isso é necessário para nós, não para Deus. Deus continua sendo Deus se nós não nos derramarmos, se nós não abrirmos o coração para Ele, mas para nós o efeito emocional, psicológico e espiritual com certeza é impactante. Ela se derrama perante o Senhor. Isso me faz lembrar de Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Precisamos repensar, eu tenho feito isso comigo, como que eu realmente tenho orado, como que tem sido minha vida de oração, para não ser uma vida de oração apenas mecânica, apenas algo que está já no piloto automático, porque estamos tão acostumados de fazer estas coisas, que nós já começamos a fazer no piloto automático. E aí depois eu fico, mas por que Deus não... Eu orei e não veio resposta nenhuma, não veio direção, eu orei mesmo ou eu só joguei palavras ao vento? O que é orar? Se não derramar a alma perante o Senhor, se não realmente se expor, e ali, demoradamente, não para cumprir um dever, uma obrigação, porque não é dever, não é obrigação, é devoção. O famoso Jeremias 33:3, clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clamar, não é apenas, Senhor, clamar, eu gosto dessa expressão nessa versão, invoca-me, é algo muito além, é uma busca do coração, é uma busca da alma, e Ana está justamente com essa atitude, ela está buscando com o coração, ela está buscando com a alma, ela está buscando com toda a sua força, ela deseja, ela almeja aquilo com tudo que ela é, com tudo que ela pode se expressar diante de Deus. Como que nós temos orado? Por fim, não menos importante, a resposta à oração é também um motivo de gratidão. Quando nós vamos lá para o versículo 19, até o versículo 28, o versículo 19 vai falar que eles se levantaram de madrugada, adoraram o Senhor, porque de ano em ano eles iam para o lugar da adoração. Acontece que depois que eles voltaram destas idas e vindas do local da adoração, fala que, o versículo 20 vai falar que ela concebeu. E passado o devido tempo, teve um filho, que chamou Samuel, porque dizia, do Senhor o pedi. Eucana, seu marido, subiu outras vezes para o sacrifício anual, como diz o versículo 28. Ela não foi, porque ela prometeu consagrar o menino a Deus. Então, quando o menino foi desmamado, então vamos pensar aí que esse desmame acontece entre os 2 e os 4 anos de idade, então era esta
aproximadamente a idade de Samuel, quando diz no versículo 24 que, havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, uma efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor, a Siló. Era o menino ainda muito criança, entre 2 a 4 anos. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli, e disse ela: ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viveram, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Por este menino orava eu. Ana nos ensina que devemos orar especificamente. Pessoas, coisas, mas orando realmente, derramando a nossa alma, nos colocando totalmente diante de Deus, na certeza de que Ele nos ouve e que Ele nos atende, segundo sua graça, sua misericórdia, pois ela era estéril, ela não podia fazer nada por si mesma naquela situação. Mas o Deus Criador, o Deus sustentador de todas as coisas, o mesmo que criou o homem, que criou a mulher, fez com que ela pudesse agora ser mãe. E foi mãe de quem? De ninguém, nada menos, nada mais do que o grande homem chamado Samuel. Samuel foi o único homem, além da pessoa de Jesus, ter acumulado a função de profeta, juiz e sacerdote. Jesus vai acumular a função de rei, mas em nenhum outro homem na história do povo de Deus nós temos um homem como o profeta Samuel. Por este menino orava eu. Uma mulher chamada Ana, que não tinha filhos, orava para que tivesse um filho homem, varão. Deus deu a ela não apenas um filho, Deus deu a ela um Samuel. E não era um Samuel qualquer, até mesmo porque não tem Samuel qualquer, tem o Samuel da Ana, e se tiver aqui um Samuel, tem esse Samuel aqui. Que nos planos de Deus veio abençoar Ana e veio abençoar a nação de Israel. Agora todos iriam dizer: Samuel, o filho de Ana. Samuel, o filho de Ana. Por este menino orava eu. Eu não sei por quais razões, por quais causas você ora. Eu sei das minhas. E sei, creio que assim como Ana, terei a oportunidade de, diante do povo de Deus, dizer: ó, por isto aqui orava eu. Assim como você, por isto aqui, ou por esta pessoa, ou por isto, ou por aquilo, orava eu. Porque pedi a Deus, e Ele deu. Deus é aquele que ouve nossas orações. E Ele atende às nossas orações, segundo o plano dEle, que é muito maior do que o nosso. Ana não imaginava que o seu filho seria este Samuel que nós temos aqui. Ela não imaginava. Então este menino foi muito além daquilo que Ana imaginava. A resposta da oração dela foi muito além do que ela imaginava, penso eu. A resposta às nossas orações pode ir muito além do que nós imaginamos. Abra o seu coração. Fale com Deus aquilo que você não fala para ninguém. Tenha certeza de que Ele ouve e atende segundo a vontade dEle, o plano dEle. Baixe sua cabeça novamente, por favor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Especialmente pela forma tão amorosa, tão carinhosa que o Senhor ministra a nós, demonstrando o Deus que Tu és, o amor que Tu tens para com os Teus filhos. Que o Senhor é aquele que não rejeita o aflito, um coração contrito não rejeitarás. O Senhor é aquele que conhece o mais íntimo de todos nós. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas ansiedades. O Senhor sabe as nossas petições em relação a estas coisas. E cremos que por Tua graça e misericórdia, num plano maior do Senhor para nós, nossas súplicas são ouvidas e atendidas segundo a Tua boa vontade.
O Senhor é aquele que é o único que muitas das vezes vê as nossas lágrimas, as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas aflições. E por isso é o único que pode fazer por nós aquilo que necessitamos. E que a própria resposta às nossas súplicas, às nossas orações, sejam também motivos para o teu louvor, para a tua glória, para a adoração ao Senhor. E que a própria resposta às nossas orações, às nossas petições, seja útil para o teu reino, para o teu povo e não apenas para nós. Tudo isto para o louvor da tua glória. É a nossa oração com gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja.